E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos à aula inaugural do canal Conhecimed. Para me apresentar, meu nome é Luiz Felipe e junto com a Bruna nós iremos apresentar para vocês tudo sobre neuroanatomia funcional. Sendo assim, nós estamos aqui para prestigiar o grande autor, o grande professor, o grande médico Ângelo Machado. Ângelo Barbosa Monteiro Machado foi autor de diversos livros didáticos acerca de biologia, neurociências e neuroanatomia, tendo ele então deixado um legado valiosíssimo para a educação, pesquisa e ensino, aprendizado científico no país. Sendo assim, como nossa aula inaugural, nós iremos primeiramente falar sobre o primeiro capítulo de neuroanatomia funcional. Hoje nós falaremos então sobre alguns aspectos da filogênese do sistema nervoso. Esse é o sumário aos interessados e a nossa aula propriamente dita. Inicialmente, o que é a filogênese? A filogênese é o estudo da evolução das espécies que sofreram modificações por meio de adaptações progressivas, predisposições biológicas e alterações comportamentais. Então, tomando como exemplo o protoplasma, que é um material celular com suas características específicas, ele possui três propriedades: a propriedade de irritabilidade, condutibilidade e contratilidade. Dessa maneira, o protoplasma ele é capaz de realizar uma condução de impulso elétrico após ser estimulado por algum meio, algum material, algum estímulo exterior. Tomando como princípio a ameba, ela possui as características do protoplasma. Então ela é capaz de possuir irritabilidade, condutibilidade e contratibilidade. Porém, a ameba não possui células especializadas nessas funções. Dessa maneira, nós podemos dizer que a ameba possui impulsos e reações mais rudimentares em comparação com organismos, indivíduos e animais de filos superiores. Dessa maneira, com o surgimento de metazoários, que são eucariotos móveis, multicelulares e heterotróficos, eles possuem células funcionalmente especializadas. Sendo assim, devido à sua camada de células, devido à sua necessidade de especialização, as células musculares perderam contato direto com o meio externo. Então, as células musculares, em organismos mais complexos, que exerciam funções motoras, exerciam funções de contratibilidade, perderam essa funcionalidade devido à perda de contato com o meio externo. Então, dessa maneira, houve necessidade do surgimento de células especializadas para transmitir estímulos nervosos. E essas células especializadas são os neurônios, que possivelmente surgiram nos silenterados ou cnidários, as anêmonas do mar. Dessa maneira, com relação às anêmonas do mar, elas possuem neurônios unipolares, com apenas um axônio em contato direto com o exterior. Dessa maneira, os neurônios sensitivos das anêmonas do mar, dos cnidários, possuem contato direto com o exterior por meio de receptores e um axônio apenas que exerce o contato com o meio interior desses organismos. Dessa maneira, as anêmonas do mar possuem já a capacidade de fazer a transdução de sinal. Então, receptores físicos, químicos, exteriores a esse organismo se transformam em estímulos e impulsos nervosos, que dessa maneira conduzem a informação para a anêmona do mar, para que ela, portanto, exerça a função de irritabilidade, que é a sensibilização de um neurônio devido ao seu exterior, a condutibilidade, então a informação, a transdução e condução de informação por meio dos axônios, e contratibilidade por meio das células musculares dessa anêmona do mar. Passando para outro filo, como vocês possivelmente verão nas aulas de parasitologia, os plateumintos e anelídeos já possuem um sistema nervoso central desenvolvido. Dessa maneira, a exemplo dos anelídeos, que foram muito estudados ao longo do tempo, como a minhoca, eles possuem um sistema nervoso segmentado. Então não existe mais um sistema nervoso difuso, a exemplo das anêmonas, mas sim um sistema nervoso com gânglios cerebroides, sendo esses gânglios conectados por cordas ventrais. Então existe já nesses anelídeos uma segmentação, existe um sistema nervoso central, só que ele é segmentado de acordo com os anéis dos anelídeos, a morfologia dos plateumintos. Dessa maneira, nós podemos dizer que os neurônios na superfície desses animais
se conectam a neurônios no gânglio do sistema nervoso central, que se conectam posteriormente aos músculos. Dessa maneira, esses organismos possuem uma organização de forma a possuírem um neurônio sensitivo, um neurônio de comunicação, um interneurônio, que faz sinapse entre outros neurônios, e, posteriormente, um neurônio motor ou eferente. Dessa maneira, é válido ressaltar que é muito importante você estabelecer etiologias, estabelecer significado às palavras, uma vez que essas palavras serão muito utilizadas daqui para frente, não somente nessa aula, mas também em toda a neuroanatomia funcional. Primeiramente, o que são os neurônios sensitivos ou aferentes? Neurônios sensitivos ou aferentes são especializados em receber estímulos do ambiente e conduzir esses impulsos elétricos em direção ao sistema nervoso central. Então, os neurônios sensitivos são capazes de serem sensibilizados por meio de estímulos advindos do meio externo, por meio de mecanismos químicos ou físicos, e esses estímulos externos são transduzidos em um impulso elétrico, impulso esse que é designado ao sistema nervoso central. Por sua vez, os neurônios motores ou eferentes são especializados em conduzir impulsos do sistema nervoso central para órgãos efetores, como os músculos ou como as glândulas. Dessa maneira, a informação ela surge por meio de receptores em neurônios aferentes, é conduzida ao sistema nervoso central e é retornada em forma de resposta efetora, seja ela por músculos ou por glândulas, por meio de neurônios eferentes. Dessa maneira, aferente se relaciona ao que entra no sistema nervoso central, ao passo que eferente ou motor se relaciona com o que sai do sistema nervoso central. Como exemplo disso, nós podemos tomar neurônios que possuem corpos no cérebro. Os corpos no cérebro terminam no cerebelo. Então a gente pode dizer que esses neurônios são eferentes do cérebro, eles saem do cérebro, e aferentes ao cerebelo. Então eles atingem o cerebelo. Então agora nós somos capazes de definir arcos reflexos. Nós possuímos um arco reflexo simples, que são reflexos intrasegmentares, e reflexos intersegmentares, ou reflexos mais complexos. Primeiramente, com relação aos reflexos simples, eles são basicamente uma conexão entre neurônios sensitivos e neurônios motores que realizam sua sinapse em um gânglio. Dessa maneira, o arco reflexo simples é um arco reflexo intrasegmentar. Ele é limitado e ele ocorre apenas em um segmento do organismo. Dessa maneira, nós humanos possuímos reflexos intrasegmentares, mas, como foi mencionado anteriormente, nós podemos tomar como princípio e a partir disso aplicarmos no nosso cotidiano o exemplo das minhocas. As minhocas anelídeos são distribuídos em segmentos. Então, o seu sistema nervoso central ele é distribuído em gânglios por segmento. E esses segmentos são responsáveis por possuírem neurônios aferentes e eferentes que vão dar origem a um arco reflexo. Dessa maneira, um estímulo nocivo nas minhocas ele pode atingir tanto apenas um segmento quanto outros segmentos. A minhoca precisa de uma associação entre seus segmentos porque ela precisa de uma comunicação e uma resposta efetiva a estímulos nocivos do exterior. Dessa maneira, após aplicar um estímulo nocivo em uma minhoca, esse estímulo ele pode afetar outros segmentos. Então a minhoca necessita de um terceiro tipo de neurônio esse chamado de neurônio de associação ou internuncial. Esses neurônios de associação possuem a função de conectar e coordenar informações entre segmentos. Então, para que não haja apenas a informação em um segmento e ela permaneça nesse segmento, a informação pode atravessar segmentos nesse organismo, nessa minhoca, nesse anelídeo, para atingir níveis mais complexos ou para produzir padrões de resposta mais complexos. O mesmo pode ser tomado nos seres humanos. Dessa maneira, com os neurônios de associação ou internunciais, nós possuímos o reflexo intersegmentar. Com relação ao reflexo intersegmentar, um estímulo em um segmento é capaz de gerar impulso e conduzir esse impulso por meio de neurônios sensitivos ao gânglio.
Dessa maneira, um neurônio de associação se conecta ao neurônio motor do segmento vizinho. Então, nós possuímos um neurônio aferente que recebe a informação, um neurônio de associação que relata, que é capaz de unir a informação do neurônio aferente de um segmento para neurônios motores de outros segmentos. Dessa maneira, nós concluímos um reflexo intersegmentar. Ele abrange mais de um segmento desse anelídeo, até mesmo do ser humano, devido à comunicação que é exercida por meio dos neurônios de associação e os neurônios motores em segmentos diferentes. Então aqui a gente consegue ver como é organizado inicialmente o dispositivo neuromuscular do tentáculo de um coelenterado, de uma anêmona do mar. Como foi mencionado, aqui nós temos receptores de um neurônio sensitivo que está em contato direto com o exterior. Dessa maneira, esse corpo celular do neurônio possui axônios capazes de realizar a comunicação com células musculares. Dessa maneira, eles possuem apenas neurônios sensitivos que exercem comunicação com células musculares para posteriormente transformar essa informação, esse impulso elétrico, em atividade, em movimento. Já aqui, nós possuímos um esquema que demonstra parte de um animal segmentado. Então aqui nós temos um segmento de um anelídeo, por exemplo, mostrando como funciona um arco reflexo intersegmentar. Aqui a gente consegue ver que nós possuímos neurônios aferentes. Esses neurônios aferentes, eles possuem receptores com contato com o exterior e após exercer um estímulo nocivo nesse receptor aferente, um impulso nervoso, um impulso elétrico vai ser gerado em direção ao neurônio motor, ao neurônio eferente. Então existe um contato entre um receptor, um neurônio aferente e o corpo de um neurônio eferente. O neurônio eferente vai ser capaz de se comunicar com células musculares para que haja contração muscular e resposta a esse estímulo nocivo. No entanto, para que não ocorra apenas um estímulo, a estimulação e uma resposta em um segmento, nós possuímos neurônios de associação. Esse neurônio de associação possui a função de conectar segmentos diferentes no corpo desse anelídeo. Então a gente consegue ver que existe um estímulo nocivo em contato com receptores, que por meio de um neurônio aferente atingem neurônios efetores ou motores, que realizam a contração desse segmento, mas também existem neurônios de associação, que realizam associação entre axônios aferentes e corpos celulares de neurônios eferentes. Então existe um contato entre um segmento a outro por meio desses neurônios, o que faz com que os padrões motores, padrões reflexos e geração de movimentos sejam mais complexos e possam abranger mais porções motoras de um mesmo organismo. Dito isso, nós conseguimos finalmente caracterizar alguns reflexos da medula espinal dos vertebrados. Primeiramente, falaremos sobre o reflexo intrasegmentar. Um exemplo de reflexo intrasegmentar no ser humano é o reflexo patelar. O reflexo patelar ocorre após o estiramento do tendão pelo martelo, uma vez que o martelo estimula receptores no músculo quadríceps, nos músculos pertencentes ao quadríceps. Dessa maneira, os impulsos nervosos seguem pelo neurônio sensitivo até a medula espinal, realiza sinapse com neurônios motores, o que resulta na contração muscular que projeta a perna para frente. Dessa maneira, o reflexo patelar ele é intrasegmentar, ele possui apenas 2 neurônios em sua execução. Um neurônio aferente, estimulado pelo estiramento do tendão do quadríceps femoral, e um neurônio eferente, que realiza a contração do quadríceps femoral. Com relação a isso, nós possuímos também reflexos intersegmentares. Com relação aos intersegmentares, um impulso aferente atinge a medula em um determinado segmento, porém a resposta eferente ou motora ocorre em segmentos distantes na medula, estando em porções acima ou abaixo da medula espinhal. Um exemplo disso é o reflexo de coçar, presente nos cachorros. Quando você coça um cachorro, por exemplo, esse ato de coçar envolve neurônios sensitivos na pele que, ao atingir a medula espinal,
se unem com neurônios de associação com longos axônios descendentes. Esses neurônios de associação com axônios descendentes vão a porções inferiores da medula espinal e ativam neurônios motores da pata posterior desses animais. Dessa maneira, quando você coça um cachorro, é muito comum que você encontre movimentos rítmicos e involuntários na pata posterior desse animal. É similar a, por exemplo, coçar para retirar pulgas. Dessa maneira, isso é um exemplo de reflexo intersegmentar. Embora você tenha estimulado porções superiores da medula espinal desse animal, após a conexão com neurônios internunciais e efetores abaixo da medula espinal, você possui um padrão complexo de motor em porções distantes desse corpo. Dessa maneira, o reflexo intersegmentar é capaz de coordenar respostas em diferentes áreas, em diferentes partes do nosso corpo. Muito disso também se encontra nos seres humanos, na formação de reflexos mais complexos. Aqui, então, nós possuímos uma afecção médica. Com relação ao reflexo patelar, nós vemos que o martelo ele é capaz de estimular o tendão que possui receptores aferentes. Dessa maneira, os receptores aferentes no quadríceps femoral atingem a porção posterior, a coluna posterior da medula espinal. Aqui, como veremos posteriormente, nós possuímos um gânglio sensitivo. Então, um estímulo, um impulso elétrico é capaz de atingir um gânglio sensitivo, atingir a coluna posterior da medula e, ao mesmo tempo, atingir corpos de neurônios eferentes ou motores na medula. Então, esse é apenas um trajeto. A gente tem um trajeto de neurônio aferente, gânglio, coluna da medula, assim como um contato com o corpo de neurônios eferentes, que realiza, por meio de nervos espinhais, a ação motora do quadríceps femoral. Esse é o levantamento da perna. E como a gente pode ver, como existem apenas 2 neurônios sendo recrutados nessa ação, existe, portanto, um padrão de reflexo intrasegmentar, que ocorre em apenas um segmento do corpo humano. Agora, nós iremos falar um pouco sobre a evolução dos 3 neurônios fundamentais que existem no sistema nervoso. Evolutivamente, esses 3 neurônios fundamentais, ou seja, aferentes ou sensitivos, eferentes ou motores, de associação ou internunciais, já estão presentes nos anelídeos. Então, filogeneticamente, de acordo com a taxonomia e evolução das espécies, os anelídeos já possuem os 3 tipos de neurônios fundamentais ao sistema nervoso. Dessa maneira, com relação aos neurônios aferentes ou sensitivos, eles evoluíram para transmitir informações ao sistema nervoso central com relação às modificações do meio. No entanto, com a nossa estratificação, com a existência de múltiplas camadas celulares, alguns neurônios aferentes perderam a conexão com o exterior e passaram, portanto, a comunicar, a trazer informações do meio interno do nosso corpo. Outra coisa que aconteceu, uma tendência evolutiva, foi que a posição do corpo do neurônio sensitivo mudou durante a evolução dos animais. Em anelídeos, em quinidários, é possível ver que os neurônios eles estão presentes no revestimento, no epitélio de revestimento, em contato direto com o exterior. Então, aqui em anelídeos, nós possuímos um corpo celular em contato com o epitélio, com receptores diretamente ligados ao exterior. Receptores esses que, por meio de axônios, realizam um contato com o sistema nervoso central. Dessa maneira, nós possuímos aqui um neurônio unipolar. Existe apenas um polo, um encaminhamento de informação, que é do sentido periférico para central. Em moluscos, os neurônios sensitivos eles estão situados com seu corpo no interior. Existe então um prolongamento à superfície. Aqui a gente consegue ver que em moluscos o corpo celular ele já se localiza no interior do nosso organismo com afecções aferentes, com a capacidade de receber estímulos aqui no epitélio, sem, no entanto, que o corpo esteja no epitélio. Dessa maneira, aqui existe uma condução nervosa para cá e para cá, sendo então esse um neurônio bipolar. Existem 2 polos, 2 caminhos a serem perseguidos para que o impulso elétrico atinja o sistema nervoso central.
Já em vertebrados, a maioria dos neurônios sensitivos possuem corpos em gânglios sensitivos, que se localizam próximos ao sistema nervoso central. Como foi visto aqui no reflexo patelar, existem gânglios sensitivos que se localizam próximos à medula espinal, sem necessariamente penetrarem a medula espinal. Então, aqui, nesse gânglio sensitivo, existem corpos celulares de neurônios. Dessa maneira, em vertebrados, a maioria dos neurônios sensitivos evoluiu de maneira que os corpos celulares sejam localizados em gânglios sensitivos próximos ao sistema nervoso central, sem, no entanto, penetrar o sistema nervoso central. Isso foi benéfico de maneira que existe um contato com o exterior por meio de receptores. No entanto, ao aproximar esse neurônio ao sistema nervoso central, existe uma chance muito menor de lesões, uma vez que o corpo celular se situa mais protegido. Dessa maneira, é uma tendência que foi percebida da centralização dos corpos celulares dos neurônios. Inicialmente, os corpos celulares possuem contato direto com o meio exterior. E esse contato direto é muito perigoso, uma vez que o corpo celular ele é incapaz de se regenerar. Dessa maneira, a incapacidade de regeneração dos corpos celulares se torna um perigo às espécies. Dessa maneira, já nos moluscos, existe uma centralização e essa centralização nos vertebrados atinge a sua máxima capacidade, sendo então o corpo celular muito próximo ao sistema nervoso central e afastado da periferia das porções mais distais, uma vez que isso é capaz de prevenir e evitar lesões, por mais profundas que elas sejam. Agora, com relação aos neurônios eferentes ou neurônios motores, eles evoluíram com a função de conduzir impulsos nervosos para órgãos efetuadores ou efetores. Então, a função de neurônios motores é de enviar informação, enviar a necessidade de respostas a músculos e glândulas. Como foi visto também aqui, nessa imagem do reflexo patelar, os corpos celulares dos neurônios eferentes ou motores, eles se situam dentro da medula espinhal. Dessa maneira, os corpos de neurônios eferentes originam-se dentro do sistema nervoso central, ao passo que neurônios eferentes que inervam músculos lisos, cardíacos ou glândulas possuem corpos em gânglios viscerais. Eles se localizam fora do sistema nervoso central, sendo esse chamado de sistema nervoso autônomo e neurônios pós-ganglionares. Dessa maneira, a gente pode dizer que neurônios eferentes, neurônios motores, que inervam músculos estriados esqueléticos, possuem sempre seus corpos celulares dentro do sistema nervoso central, como os neurônios motores que se localizam dentro da medula espinhal em sua porção anterior. Com relação agora aos neurônios de associação, nós podemos dizer que evolutivamente, com o surgimento de neurônios de associação, houve um aumento considerável do número de sinapses a serem exercidas por meio dos organismos. Dessa maneira, os neurônios de associação contribuem para uma complexidade maior do sistema nervoso e contribuem para uma possibilidade de geração de padrões comportamentais muito mais elaborados. Vale ressaltar que os corpos dos neurônios de associação, assim como os neurônios eferentes ou motores, permanecem dentro do sistema nervoso central. Uma coisa que vale ressaltar também é que o número de neurônios de associação aumentou ao longo da evolução, principalmente na extremidade anterior dos animais. Isso acontece porque a extremidade anterior ela é especializada evolutivamente para a exploração do ambiente, para a busca de alimentos, para alertas de estímulos de luta ou fuga, para desenvolvimento de órgãos sensoriais complexos, como a visão, como a olfação, como a gustação. Todos esses componentes essenciais para a nossa vida, para a nossa manutenção, ao surgirem na extremidade anterior do nosso corpo, necessitam, portanto, de um grande número de neurônios internunciais na extremidade anterior do nosso corpo. Outra coisa que aconteceu evolutivamente foi a encefalização. Os vertebrados possuem uma tendência à encefalização, conjuntos de neurônios
em formato de encéfalo, resultando em um aumento no encéfalo, aumento do número de sinapses, aumento da complexidade de formação de comportamentos. Dessa maneira, nós podemos dizer que os neurônios de associação eles constituem a maioria do sistema nervoso central em vertebrados, e eles possuem diversas e diversificadas funções. Alguns neurônios de associação possuem axônios longos, fazendo conexões distantes no nosso corpo. Outros possuem axônios curtos e ligam-se apenas a neurônios vizinhos. Dessa maneira, esses são chamados de interneurônios ou internunciais. Vale ressaltar também que os neurônios de associação dentro do encéfalo deram origem a funções psíquicas superiores. Dessa maneira, o nosso padrão de pensamento, as nossas ondas cerebrais, o nosso comportamento, ele é extremamente moldado pelo nosso encéfalo, pelo nosso sistema nervoso e pela organização que existe nesse mesmo sistema nervoso. Dessa maneira, em conclusão, de acordo com a professora, de acordo com a doutora Susana Herculano Russell, nós alcançamos então o zênite da evolução neural, o ápice da evolução neural, que é o cérebro humano. Uma maravilha que, de acordo com ela, ostenta 86 bilhões de neurônios. Outra coisa que vale ser ressaltada é que entre o sistema nervoso da esponja, mencionada nas origens dessa aula, no início dessa aula, até o complexo sistema nervoso neural do ser humano, foram desdobrados, ocorreram e foram responsáveis por 600 milhões de anos de evolução. Então, até o surgimento dos primeiros neurônios, desde o início do surgimento de primeiros neurônios até a nossa organização complexa, foram necessários 600 milhões de anos de evolução, sendo então a evolução um fenômeno lento e que necessita de uma grande quantidade de tempo para ocorrer. Por fim, essas são as nossas referências bibliográficas. Foi utilizado o livro Neuroanatomia Funcional, do professor Ângelo Machado, e nós agradecemos e esperamos que vocês apareçam novamente para as nossas próximas aulas e sintam-se à vontade para realizarem perguntas, questionamentos, nós estaremos aqui para ajudá-los. Muito obrigado e até a próxima!